Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de verb to be. Vamos falar do verbo to be, o verbo ser ou estar em língua portuguesa, considerando o simple past, o passado simples. E o nosso foco na aula de hoje vai ser perguntas e negações usando esse verbo. Tá? O que nós precisamos relembrar quando a gente fala de verbo to be? O verbo to be é um verbo próprio, ele é diferente de todos os outros verbos que nós temos na língua inglesa. Ele acumula dois sentidos, ele acumula diferentes funções, então por isso que a gente sempre dá uma atenção mais especial a ele. Bom, na nossa aula anterior, nós falamos do verbo to be no passado, considerando a forma afirmativa. Então, eu vou relembrar um pouquinho com vocês, fazendo um recap, que é uma recapitulação, uma revisão desse conteúdo do verbo to be na forma afirmativa. A gente relembra também como que nós montamos as sentenças ou as frases na forma afirmativa. Bom, depois nós vamos ver making questions, como que nós fazemos perguntas ou como que nós criamos questionamentos usando esse tempo verbal, e as formas negativas. E aí a gente trabalha alguns exercícios de gramática, de contexto, para demonstrar a aplicação desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, a nossa recap, nossa revisão. Como eu mencionei na nossa introdução, o verbo to be ele é especial. Tem vários motivos que explicam por que o verbo to be é tão presente nas aulas de língua inglesa. A gente começa destacando que o verbo to be é irregular. It's an irregular verb. Ele é um verbo irregular justamente porque ele não segue as regras que os outros verbos seguem. Por isso que ele tem essa nomenclatura. Bom, it can function, ele funciona as a main verb and auxiliary verb. Ele desempenha esses dois papéis. O verbo to be ele pode ser o verbo principal na frase, quando ele faz essa função de verbo de ligação para indicar o estado, para indicar uma qualidade, e ele também pode ser um verbo auxiliar. Por que ele é verbo auxiliar? Porque ele consegue ajudar na estruturação de algumas formas da língua inglesa. Por exemplo, os tempos contínuos. Se você quer indicar que uma ação no momento atual está em progresso, tem que ter o verbo to be. Eu estou falando, I am talking, ou I am speaking. Ele está estudando, he is studying. Então, o verbo to be sempre está lá para representar esse estar. Ele faz a ligação entre o sujeito e a ação em movimento. Além disso, o verbo to be também desempenha a função de construção das vozes passiva, da voz passiva. Na voz ativa, ele faz a função de verbo principal. Na voz passiva é quando a gente troca objeto e sujeito de lugar, né? Então, o verbo to be ele ajuda também nessa construção das vozes do verbo, tá bom? Então, no tempo presente, como a gente sabe, por ele ter uma forma própria, ele tem três diferentes flexões. Quando eu conjugo o verbo to be, que é aquela combinação entre pessoa e verbo, ele tem três formas diferentes. Am, are, is. Quando que eu uso cada uma delas? Am, para a primeira pessoa. I am, eu sou ou eu estou. Are, você usa para a segunda, you are, ou você usa para o plural. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são ou eles estão. E o is é sempre no singular para a terceira pessoa. Ele é ou ele está, ela é ou ela está. He is, she is. Se é terceira pessoa para uma coisa, um objeto ou um animal, it is. Ele é ou ele está. Quando nós olhamos o verbo to be no passado o verbo to be tem duas formas. Ou seja, aquelas três formas do presente se transformam em duas no passado. Was, eu uso para o singular. Were, eu uso para o plural. Tá? Tem essa separação entre os dois. Was, eu vou usar para a primeira pessoa. I was, ou para as terceiras pessoas do singular. He, she, it
was. Bom, o were eu vou usar sempre para a segunda, you, ou para o plural, we were, they were, fazendo essas representações do passado. Olha aqui para vocês poderem visualizar. Was, primeira pessoa e terceiras pessoas do singular, were para you, para we e para they. Tá? Esse som aqui é sempre fechado, were. Se você fala where, é onde, é o pronome interrogativo que tem um H junto com o W, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre essa revisão. Verbo to be, então, vocês sabem o significado, ser ou estar. Então, ele acumula os dois sentidos, tanto para representar condições ou qualidades permanentes ou estados temporários. Tem alguns contextos que ele pode ser traduzido como ficar. Então, se você diz, ele ficou chateado, então, he was upset. Ele se tornou chateado, ele ficou chateado com alguma situação. Você pode usar também nesses contextos. O verbo to be no passado, ele é usado para indicar estados ou condições passadas ou situações que se modificaram. E uma observação muito importante, o simple past, que é esse passado simples em inglês, ele corresponde para nós em português ao pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O que isso quer dizer, professora? Que em alguns contextos você vai poder traduzir ele de formas diferentes, considerando o que faz mais sentido em língua portuguesa, o que soa melhor. Então, por exemplo, I was, você pode traduzir como eu era, eu fui, eu estava ou eu estive. Então, vai depender do contexto em que aquela construção está inserida para você decidir qual melhor tradução faz mais sentido para o português, tá? Até para você fazer esse processo de compreensão. Olha alguns exemplos. Last night was very rainy. Na noite passada, foi muito chuvosa. Ou a noite passada foi muito chuvosa. Mark and Meghan were married. O Mark e a Meghan eram casados. Tá? Ou foram casados. Você pode usar também essa construção. Peter was tired after his workout. O Peter ficou cansado após seus exercícios. Então, perceba que são exemplos em que eu tenho a demonstração do verbo to be no passado, representando estados ou condições em um tempo anterior ao atual. Tá bom? Em termos de conjugação, ó, last night, noite passada, singular. Mark e Meghan, duas pessoas, plural. Por isso que eu faço a diferença entre um e outro, tá bom? Forma afirmativa, então. Sujeito primeiro, verbo depois. Was no singular, were no plural e na segunda pessoa. A frase afirmativa, a estrutura para eu organizar os elementos na frase afirmativa, segue aquele mesmo padrão que a gente usa nas formas do presente, que a gente usa em outras construções verbais. Começa pelo sujeito, depois eu tenho o verbo, esse verbo é sempre conjugado, eu vou escolher was ou were de acordo com o meu sujeito e o complemento da frase. Olha os exemplos. She was a child actress. Ela foi uma atriz mirim ou uma atriz infantil. Quer dizer, lá na carreira dela do passado, em algum momento da infância, ela exerceu uma profissão. Estamos falando de uma condição passada, singular, porque o sujeito era ela. They were at the supermarket. Eles estavam ou elas estavam no supermercado, um local em que eles estiveram em um tempo passado, falando de uma localização. Bom, were, porque o sujeito é plural. Tá? Uma observação ainda nas formas afirmativas. Em inglês, a gente sempre fala de contração. Não existe contração no passado do verbo to be quando nós falamos de forma afirmativa. Tá? A forma afirmativa em inglês do verbo to be só se contrai no presente, no passado não. Tá? Forma interrogativa, verbo vem primeiro, sujeito depois. Ponto de interrogação lá no final da frase. Como o verbo to be é um verbo irregular, ele é um verbo autônomo, eu não preciso da ajuda de nenhum outro verbo auxiliar.
Como nós vimos no tempo presente, o do e o does, como no passado, o did, o próprio verbo to be faz essa função de estruturar a frase. Na pergunta, ó, começa pelo verbo, o sujeito depois, o complemento e o ponto de interrogação lá no final da frase. Was I your teacher? Eu fui sua professora? Tá? Então, fazendo uma pergunta, considerando essa construção no passado. Tá? Exemplo no plural. Were we late for class? Nós estávamos atrasados para a aula? Questionando, fazendo uma pergunta no plural agora. Bom, nós também podemos fazer perguntas usando os pronomes interrogativos. Quais são os pronomes interrogativos, professora? Em inglês, pessoal, são aquelas palavrinhas que começam com WH. Grande maioria, só tem uma exceção que é o how. Então, por exemplo, quem, quando, onde, o que, são palavras interrogativas que nós usamos na língua portuguesa. Em inglês, nós temos, por exemplo, where, que significa onde, who, que significa quem. Se eu pergunto, what is your name? Qual é o seu nome? Uma pergunta que todo mundo conhece. What é justamente um pronome interrogativo. O que ou qual? Where was he yesterday? Onde ele estava ontem? Querendo saber uma localização, um estado, uma condição de um sujeito no passado. Quando a gente tem pronomes interrogativos, eles têm prioridade, tá? Eles vêm primeiro e depois você faz a montagem. Olha o verbo auxiliar antes do sujeito, tá? Outra pergunta. Who were those people there? Quem eram aquelas pessoas lá? Você fazendo um questionamento usando o pronome who para determinar quem, para saber sobre as pessoas, a identidade daqueles indivíduos aos quais você está chamando a atenção, ok? Palavra interrogativa, verbo conjugado, complemento. Forma negativa, a gente já sabe, tem que ter o não em inglês. Esse não é o not. O não em inglês, ele vai vir depois do verbo, tá bom? Quando você faz as construções. Was not ou were not. E eu posso fazer as contrações na forma negativa. Was not vai ficar wasn't, were not vai ficar weren't, juntando as duas palavras. James was not at school. O James não estava na escola. Então, representando uma negação de uma ação ou estado no passado. You were not neighbors. Vocês não eram vizinhos. Então, perceba que são exemplos na construção negativa. Sujeito primeiro, verbo to be conjugado no passado, o não em inglês, que é o not, mais o complemento da frase. Essas são as estruturas básicas das sentenças, pessoal. É lógico que quando você analisa um texto, você tem vários outros elementos que compõem essas construções. Então, você pode ter um advérbio, você pode ter um advérbio de frequência, um advérbio de tempo, outros tipos ou locuções adnominais, por exemplo, que podem aparecer entre essas estruturas, antes ou depois. O que eu mostro para vocês quando a gente fala de conjugação verbal é sempre demonstrando essa montagem de como eu coloco verbo e sujeito, como eu faço esses encaixes. Tá? Em inglês, como eu mencionei, não tem contração na forma afirmativa. Nós vamos observar as contrações apenas nas formas negativas. Was mais o not, wasn't. Were mais o not, weren't. Nesses dois casos, o que eu fiz? Eu reduzi duas palavras em uma só. Isso tanto acelera na comunicação oral, quanto reduz espaço na construção escrita, ok? Vamos ver exemplos, vamos ver alguns exercícios que demonstram esse conteúdo em algumas situações. Aqui eu tenho, por exemplo, o fragmento de um cartoon, de uma tirinha. Nessa tirinha eu tenho um diálogo entre dois personagens e o exercício me pede o seguinte. Na sentença, the comics were a lot better. The comics were a lot better. O verbo were é utilizado em que circunstância ou para quê? Nesse tipo de questão, o que eu estou cobrando da pessoa, né, no caso do estudante, é uma análise estrutural, é uma análise de gramática. Para responder essa questão, nem precisa traduzir a frase.
tá? O que eu consigo perceber? O que nós falamos na nossa aula? Were, que está aqui, que está lá na frase the comics were, ele é um verbo utilizado no passado para representar pessoas do plural, tá? Então, eu tenho como resposta plural para fazer concordância com o sujeito comics. Esse comics aqui é um sujeito que tem S no final. Esse S, quando ele aparece num substantivo, ele muitas vezes representa o plural. O que a frase diz para a gente finalizar essa questão? The comics were a lot better. Os quadrinhos eram muito melhores. Então, nessa tirinha, ele chama a atenção, o menino que está falando, ele chama a atenção para algo que o grandpa diz. O avô dele diz que os quadrinhos eram muito melhores. Quando você tem, por exemplo, uma geração passada fazendo referência a algo, na minha época tal coisa era melhor. Tá? Então, aqui a gente observa isso, uma construção no plural, representando algo no passado, conjugado e fazendo a devida concordância. Tá? Se eu tivesse the comic, que seria o quadrinho ou o desenho no singular, aí eu deveria ter o verbo was, tá bom? Então, para responder, analisamos a estrutura. Outra questão, e agora a gente tem um texto, tá? Um fragmento de um texto. O que a questão me pede para eu já saber o que eu tenho que procurar? No texto acima, o verbo to be no passado é utilizado para estas situações, exceto. Então, eu tenho que procurar, dentre essas alternativas, a única coisa que o verbo to be não representa. Como eu devo abordar essa questão? Eu posso fazer a leitura do texto ou eu posso fazer a procura direcionada do verbo to be. Então, todo lugar que tiver verbo to be, eu tento identificar. Her name was Maria Gomes de Oliveira. O nome dela era, aí eu tenho a representação do nome próprio. Maria Gomes de Oliveira, nome próprio a gente não traduz. Verbo to be está aqui, ó, was. Depois, she was born on 80th of March 1911 em Paulo Afonso, Bahia. She was born é uma locução que representa ela nasceu. Toda vez que você vê o verbo to be, mais essa palavrinha born é representação de nascimento. I am born. I was born. Eu nasci em algum lugar, tá? The baby will be born. O bebê nascerá. Então, sempre que você vê essa combinação do verbo ser ou estar, mais essa palavrinha aqui, invariável, é representação de nascimento. Ela nasceu em 8 de março de 1911, em Paulo Afonso, na Bahia. She died in 20th of July, 1938. Ela morreu em 28 de julho de 1938. Nesse caso, eu não tenho o verbo to be, tá? Quando falou do falecimento dela, o verbo utilizado foi died, o verbo morrer. Em Poço Redondo, Sergipe, nomes próprios. A última frase, a penúltima. She was married to Lampião. Married, was married, ela foi casada com o Lampião. E agora sim, a última. She was the first woman to join the group Cangaceiros. Ela foi a primeira mulher a se juntar ou a fazer parte do grupo Cangaceiros. Então, perceba que eu tenho aqui 4 exemplos ou 4 situações em que o verbo to be foi utilizado. Was born, depois eu tenho aqui was married e was the first. Nesses exemplos, a única que não utiliza verbo to be é exatamente a indicação do falecimento. Por que o verbo to be não foi utilizado ou por que essa é a indicação de resposta? Porque para falar do falecimento dela, o verbo utilizado foi o verbo morrer. Ou seja, o verbo died. Se você analisar esse verbo, ele tem ed. Ele é um verbo regular. Ele é diferente do verbo to be, que representa essa construção irregular. Ele não segue a regrinha padrão. Então, nesse texto, nós temos várias informações sobre a Maria Bonita, né? A esposa do Lampião. E aqui a gente vê a representação do nome dela, Maria Gomes de Oliveira, tá?
Algumas observações ainda sobre essa estrutura, como eu mencionei, os nomes próprios a gente não faz as traduções. E todas as frases elas estão usadas no was porque eu estou falando de uma pessoa só. É de uma terceira pessoa que representa ela. Ela é a personagem do texto. Então, é dela que o texto está tratando, por isso que está na terceira pessoa do singular. Pessoal, na aula de hoje nós falamos do verbo to be no passado, considerando as formas interrogativas e negativas, perguntas e negações. Nós encerramos por aqui, fiquem bem, até a próxima e bye bye!